Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, você que é arquiteto, designer de interiores, para o podcast do Projeto 100% do WinRes. É um prazer enorme ter você aqui e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vai te interessar, que é, na verdade, como vencer a concorrência desleal. Como é que você vai enfrentar esse desafio que está diante da gente todos os dias. Eu vou bater um bate-papo aqui com a Suiene, a gente vai trocar uma série de ideias, informações para poder te ajudar nessa jornada para você chegar no próximo nível. Nós somos os fundadores do WinResidence, eu, Igor e Suiene Arakaki. O bom é que ele me introduziu, me apresentou, se apresentou. Isso é bom. Pessoa Pergunta uma coisa pra ele agora. lascou, foi lá no acelerador e não parou nunca mais. Igor, vamos falar a respeito então de concorrência desleal. Afinal de contas, como é que a gente consegue vencer a concorrência desleal? Mas antes disso até, o que é a concorrência desleal? Então, na verdade, assim, para vencer a concorrência desleal, eu acho que se a gente pudesse matar, seria uma boa, né? Se a gente matar, assassinar a concorrência desleal, mas infelizmente não tem como. Na verdade, eu acho que a concorrência desleal é você atuar, ou enfim, de uma maneira profissional, a excelência do teu trabalho e infelizmente você ter colegas profissionais que na verdade não estão muito preocupados com essa excelência, com o produto, com a qualidade e acabam entregando muito menos, ou seja, por valores muito próximos àqueles que você se dispõe a entregar do ponto de vista do teu trabalho propriamente dito. Então, eu acho que é um pouco essa relação. Mas se a gente pudesse eliminar, seria a melhor solução. E afinal de contas, o que acaba acontecendo é que isso desvaloriza o nosso mercado profissional, fazendo com que primeiro, a percepção de valor em relação ao nosso trabalho seja muito pequena, como se a gente realmente não entregasse um produto de valor e de qualidade, né? E consequentemente, a gente acaba tendo que praticar uma feira, né, no nosso mercado de preços, né? E fica aquela coisa de cada um cobrando menos para ver quem fecha aquele contrato. E o que eu acho que é pior nessa situação é porque, na verdade, essa questão da concorrência desleal, eu acho que o próprio nome diz, é uma concorrência que, de fato, não tem nenhum princípio estabelecido, né? E isso é o que de você integridade, falou, inclusive, né? De integridade. E vai aviltando cada vez mais a nossa profissão. E, na verdade, os clientes não têm a menor percepção do que é o produto, ou seja, o serviço que você está prestando para ele. Porque normalmente os arquitetos e colegas, eles conhecem, ou seja, todas as etapas de trabalho, etc. e tudo mais. Mas uma coisa é você conhecer, outra coisa é você entregar tudo aquilo que você deve entregar como profissional. E na verdade, o cara diz que faz, mas não faz. E aí é onde começa a estabelecer essa concorrência desleal, porque o cliente acaba recebendo propostas muito similares, mas ele não sabe o que ele vai receber lá na frente. E é essa surpresa que vai desagradar significativamente e vai jogar nossa profissão lá para baixo. Esse é o maior problema. E na verdade o cliente não sabe mesmo, né? Ele não sabe porque não é da área dele. Ele não tem esse conhecimento, ele não sabe em nenhum momento quais são as etapas todas que a gente atravessa, o nosso investimento de energia, de conhecimento técnico para que a gente consiga dar boas soluções para o projeto dele. Se o cliente não sabe, a gente tem que apresentar isso para o cliente. E acho que é uma coisa legal que você está comentando, que assim, e ele não tem a obrigação de saber. Nenhuma. De forma alguma, ele não tem essa obrigação. E aí cabe a gente, enquanto profissional sério, com princípios, valores de integridade, realmente explicar para ele e fazer com que, de fato, quando ele for contratar um serviço profissional, ele tenha todo o pacote, todas as informações contempladas. Aí sim a gente vai valorizar a nossa profissão como deve ser feito. Afinal de contas, quando você vai no médico, por exemplo, você não se prepara, não faz uma faculdade de medicina para ir conversar com um médico, não, né? De forma alguma. Senão você não precisaria procurar o médico, né? É a mesma situação. A gente também, o nosso cliente, ele não sabe de nada a respeito de arquitetura. Muitas vezes, inclusive, ele não sabe nem o que é arquitetura, né? Não. Muitas vezes a percepção dele é que a arquitetura é simplesmente uma solução em planta baixa. E a planta baixa é
muito pouco diante de todas as informações que estão ali relacionadas com aquele projeto. Não, é uma loucura, ou seja, o cliente vai, bate a sua porta, explica o que ele quer e, evidentemente, ele vai buscar outras propostas e aí a quantidade de informação que ele vai ter na mesa é enorme, só que, na verdade, são propostas e que nem sempre contemplam tudo aquilo que a gente deve entregar como um produto de qualidade. E esse profissionalismo e essa responsabilidade é que vai, de fato, dizer muito sobre o nosso mercado, dizer muito sobre a nossa profissão. E eu acho sobre a gente também, né? Sobre a gente. E aí é que a gente tem que, de fato, fazer com que a gente se diferencie dos demais colegas que estão exercendo um trabalho que, na verdade, não é aquele que nós, arquitetos, deveríamos fazer. E eliminar de uma vez por todas a concorrência desleal. E eu acho que é uma tarefa inalcançável. Não sei, mas eu acho que a gente tem que lutar por um mercado cada vez mais colaborativo e um mercado de fato que seja mais saudável para a gente trabalhar corretamente. E na verdade, como que a gente chegou a essa conclusão, né, de que a gente precisava entregar mais valor para os nossos clientes? Como que a gente entendeu que a gente precisava fazer uma entrega de valor para os nossos clientes? Eu acho que nessa questão, acho que entra muito, né, Suia, o que a gente sempre pratica no nosso trabalho, assim, né? Quando primeiro você recebe o cliente, né, que está completamente perdido. Você se colocar na posição do cliente acho que é um dos passos mais importantes que a gente tem que fazer. E um baita exercício de empatia, né? Para você de fato entender a situação em que ele está, né? E como você mesmo colocou, se a gente se coloca na situação ou seja, do paciente, etc., a gente vai tentar, de alguma maneira, ter uma escuta mais ativa para que a gente possa exercer a nossa profissão da melhor maneira possível. E eu acho que a partir do momento em que você tem essa percepção de empatia, que você quer realmente agregar valor, ou seja, responder à altura, atender às expectativas do seu cliente, você vai tentar superar as expectativas do seu cliente, mas acho que, sobretudo, a gente que é apaixonado pela profissão, a gente quer superar as nossas expectativas em relação ao produto que a gente vai entregar. Então, acho que isso é uma das coisas fundamentais para a gente conseguir, de fato, entender que a gente precisa entregar valor, atender as expectativas do nosso cliente e, de fato, superar, ou seja, os nossos processos e procedimentos para a gente crescer. Até para a gente conquistar aquele sentimento de satisfação, né? De satisfação profissional, de reconhecimento das coisas que a gente está fazendo, né? Do nosso trabalho. E assim, a gente já teve várias situações, várias histórias em que a gente apresentou propostas para os nossos clientes e os clientes voltaram, né, deram o seguinte feedback, que as nossas propostas eram muito mais caras do que as outras propostas que ele já tinha levantado com outros colegas da gente da nossa área. E várias vezes, quando isso acontece, os clientes voltam e fecham contratos com a gente, porque eles percebem essa entrega de valor que a gente está fazendo, né? Não, com certeza. E aí, você tem algum exemplo para dizer pra gente? Você lembra de algum? Eu tenho um exemplo que é surreal. Sério, é surreal. Há alguns anos atrás, assim, talvez uns 8, 10 anos atrás, o nosso escritório foi convidado para fazer uma proposta de uma revitalização de um edifício no setor comercial aqui no centro de Brasília. E aí apresentamos a proposta, dali uns dias a síndica do prédio me ligou e falou: olha, será que você podia dar uma passadinha aqui? Porque eu acho que tem uma coisa errada na sua proposta. Eu fiquei super preocupada. Antes de eu ir para a reunião, eu fui revisar minha proposta e aí não encontrava nenhum erro, né? Como ela tinha falado. Quando eu cheguei para a reunião, ela falou: olha, Suíne, na verdade eu acho que a sua proposta tem um 0 a mais. Aí eu, como? Porque era a reforma de um prédio de muitos andares, então era a reforma de fachada, do pilotis, das áreas comuns, né, dos pavimentos. E ela, eu acho que tinha sido uma proposta, sei lá, em torno de 120 mil, era alguma coisa assim. Era muito trabalho porque a gente ia enfrentar. E aí, o que aconteceu? Ela falou: olha, na verdade eu acho que tem um 0 a mais na sua proposta porque eu tenho uma outra proposta. E essa outra proposta, ela tá no valor de 8 mil. Então eu acho que você deve ter colocado um 0 a mais porque a sua deve ser 12 e não 120. E eu falei: olha, na verdade
ela não está errada, né? Então, eu não costumo fazer isso, mas eu falei, olha, eu preciso te explicar da onde saiu esses preços, né? Então, eu falei, olha, vamos ver o escopo das duas propostas. O que essa outra proposta vai te entregar, né? Quais são as etapas de trabalho, quais são os desenhos e vamos pegar a minha proposta para eu te explicar quais são os desenhos que eu vou te entregar, quais são os serviços que eu estou te oferecendo. E, na verdade, o que aconteceu nessa situação? A outra empresa ia entregar por volta de 4, 5 desenhos, era mais ou menos isso, acho que eram uns 4 desenhos, ou seja, cada prancha tinha um custo de uns R$2.000, que na época era muito mais do que a minha, o valor do desenho, da prancha pronta, né? Então, e como eu tinha muito mais desenhos, a minha proposta realmente tinha um valor muito mais alto. Mas o que foi mais importante? Aliás, olha, a conclusão disso é que não fechamos o contrato, nem eu, nem a outra empresa, o prédio continua lá, precisando de reforma. Mas o que aconteceu que eu acho que é muito importante? A possível cliente, ela percebeu a diferença da entrega, né? Então ela entendeu que ela não tinha condição de fechar o projeto por 120 mil, que ela entendeu que era um valor justo, mas ela não se sentiu mais segura para fechar a proposta que valia 8 mil. Né? E o que é pior nesse caso é que a outra proposta vinculava, na verdade, a execução da obra. Então eles estavam praticamente dando o projeto para eles poderem ganhar na execução da obra. Normalmente o que acontece é a gente acaba identificando, né, uma série de procedimentos que aí estabelecem o que a gente chama dessa falta de lealdade, que são desleais. Primeiro é essa amarração de projeto com obra. Sim. Né? São trabalhos e serviços completamente distintos. E aí, de fato, a gente precisa... Com interesses distintos, inclusive, né? E a gente precisa explicar para os nossos clientes como é que as coisas são feitas, né? E daí a gente fica reclamando, mas a gente não teve tempo para fazer o projeto, aqui no Brasil a gente não tem cultura de projeto. Cara, não vai ter nunca se todos nós continuarmos nessa mesma situação. Então é inevitável a gente começar realmente ter, ou seja, um trabalho talvez de formiguinha para conseguir adiante trabalhar, arar esse terreno para a gente poder conquistar resultados cada vez melhores nesse sentido. E esses procedimentos desleais, não só esse como você colocou, mas amarrar, né, de fato a obra, ou então cobrança de RRT, ou seja, você não cobra pelo... De RT não, de RT. Cobrança de RT, né, ou seja, de reserva técnica, você não cobra pelo seu projeto, mas vai ganhar em comissão. Cara, isso é uma concorrência desleal que está sendo praticada, né, porque os profissionais que dedicam lá o seu tempo para fazer um trabalho de qualidade, um projeto bem feito, bem detalhado, para evitar problema para o seu cliente na obra, na verdade, isso tudo são horas de trabalho, de pensamento, ou seja, de conceitos atrás do seu trabalho que precisam ser remunerados. É por esse trabalho que a gente, de fato, preza. E aí o cara que, na verdade, desconsidera tudo isso, põe o preço lá embaixo para poder, de fato, ganhar em comissão, isso é desleal. Isso é um trabalho que, na verdade, no meu entendimento, inclusive, não só do meu, mas do próprio Conselho de Arquitetura, né, não deveria acontecer, mas a gente sabe que, lamentavelmente, acontece. E é um problema que a gente tem que enfrentar com objetividade e muita clareza para explicar para os nossos clientes como funciona. E sem desanimar, né? Porque é um problema que a gente vê que é crescente e muito frequente, mas que eu acredito que os nossos colegas que praticam essas atitudes, né, não estão entendendo, não estão considerando uma postura de grupo, né, de coletividade, de colaboração. Estão pensando só em si e estão pensando só no agora, sem criar uma fundação, né, sólida para você dar passos no futuro, né? E eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente essa semana aqui no escritório. A gente teve um problema de execução de obra, a gente foi contratado para fazer a fiscalização da obra e a gente começou a desempenhar o trabalho da gente, indo semanalmente, fazendo os relatórios, orientando os profissionais que estavam lá envolvidos na execução da obra, com absoluta integridade em tudo aquilo que a gente estava fazendo.
para que de fato a gente resguarde os interesses do nosso cliente e, claro, os nossos também, porque é um projeto Sim. que a gente pensou durante praticamente 9 meses. Num determinado momento, quando a gente foi contratado pelos nossos clientes para fazer o serviço de fiscalização, ou seja, pelo meu cliente, vou receber do meu cliente. O dono da construtora perguntou se seria necessário ele pagar alguma comissão por esse trabalho também da gente. Eu falei, não, muito obrigado, não é assim que a gente trabalha, porque na verdade eu estou prestando um serviço para o cliente, para o meu cliente, e é com esse objetivo que a gente vai trabalhar e, sobretudo, auxiliá-los no desenvolvimento da obra. Tranquilo, perfeito. E aí a gente começou. Depois, como eu comentei com vocês, aconteceu um problema na obra e eu tive que fazer uns apontamentos muito incisivos. Falar, está errado, precisa ser refeito, não é assim que é feito. Enfim, claro, não apontando erros, mas dizendo que, olha, isso aqui precisa ser ajustado, não foi assim que foi pensado, etc. e tudo mais. Se você está numa situação em que você está com duplo interesse, digamos assim, o teu cliente e a consultora, como é que você vai realmente se comportar numa situação como essa? Não tem como. É aquele ditado, né? Você não pode servir a dois senhores, né? Não tem como fazer isso, não tem jeito, não dá certo, né? É constrangedor, é uma lambança, não façam isso, é desgastante. E aí também a gente não pode colocar a culpa nos nossos governantes, nos nossos políticos, se a gente sentar em cima do rabo, né? Então, isso a gente tem que tentar de alguma maneira ser o mais íntegro possível, trabalhar com seriedade, o mais leal, já que a gente está falando de concorrência leal, ou seja, tentar de alguma maneira ter esses princípios, esses valores, porque na verdade quando você quebra valor é que acontece o problema. Né? Então acho que é um pouco essa situação. E é curioso isso, né? Porque essas práticas elas deveriam ser normais, né? E a gente acaba apresentando isso como um diferencial. E não deveria ser assim, né? Deveria ser o natural. E você sabe, a gente que é professor, né, Sui, tem uma outra questão envolvida nisso, né? A gente sabe que a formação hoje está em determinadas situações um pouco precária, nem sempre os profissionais, os professores que estão lá atuando têm contato diário com a profissão, com a prática profissional, enfim, é a situação que a gente vive, não que isso seja bom, que seja ruim, mas tem algumas consequências, e uma delas é que às vezes os colegas que saem e entram no mercado de trabalho, às vezes nem por má fé, mas por não entender realmente como é o funcionamento, por desconhecimento, acabam caindo numa armadilha como essa e depois eles ficam refém, sem saber muito bem como atuar. E sem saber como sair dessa situação. Então, acho que, na verdade, assim, às vezes acontece não por má fé, mas por desconhecimento, porque a pessoa ainda não tem uma experiência, e é por isso que a gente está aqui compartilhando, ou seja, algumas dessas vivências para fazer com que vocês não caiam, ou seja, em situações similares e tenham dificuldades, né? E uma das formas disso acontecer é justamente a gente mostrando, apresentando o nosso valor, o nosso diferencial, o nosso produto diferente para o cliente, né? Para o possível cliente. Ou seja, todos nós que trabalhamos com seriedade, a gente sabe realmente o tanto de energia que a gente investe para fazer um projeto. A gente sabe a quantidade de informações que a gente gerencia num projeto. E isso precisa ser apresentado para o cliente. Quando a gente apresenta isso para o cliente de forma mais tangível, como a gente costuma fazer, né, na nossa metodologia, a gente fala que a gente tem um plano de documentos que até alguns dos nossos alunos falam que é o livro da vida, né? E realmente porque ele é quase um passe de mágicas, né? Mas a gente sabe que quando a gente tangibiliza e coloca lá nesse plano de documentos todas as etapas que a gente vai cumprir naquele projeto, naquele contrato, cada desenho que a gente vai fazer, o serviço que a gente vai prestar, a gente apresenta para o cliente isso fica mais fácil do cliente entender que tem muito trabalho atrás daquela entrega, né? Ou seja, é mais fácil explicar, inclusive, o nosso preço, que é mais alto do que de outros colegas. E eu já citei isso em alguns momentos, né? Teve uma situação muito similar com a gente, porque, de novo, né, o cliente, na verdade, ele não tem aquele entendimento do que você está entregando como projeto, que, na verdade, a gente sempre comenta que ele não está interessado no projeto, ele está interessado na obra e, enfim, o projeto é um obstáculo que ele tem que superar, né? Então ele está preocupado com o resultado final e com a obra. E quando ele recebe as propostas de vários escritórios de arquitetura, de vários profissionais, ele não consegue muito bem equiparar e fazer, ou seja, uma leitura clara e objetiva do que uma contempla e do que a outra não contempla. E aconteceu com a gente recentemente, a gente fez uma proposta
o nosso valor acho que estava o dobro em relação aos demais colegas que haviam apresentado proposta para elaborar um projeto residencial, e a gente entrou em contato, até com muita transparência e integridade, a gente perguntou se ele já havia fechado, ele disse que não, que estava estudando, e aí eu chamei ele novamente para o escritório para conversar, para que a gente pudesse explicar um pouco mais de profundidade aquilo que a gente tinha colocado no papel para ele entender a nossa proposta. E aí eu comecei a explicar, e justamente pegando o que você colocou no plano de documentos, todas as informações que estavam lá listadas, todos os desenhos que seriam entregues. Eu falei, olha, se eu comparo uma proposta com a outra, você vai ver que a gente está entregando muito mais, né? E se realmente você está achando que isso está acima do teu orçamento, a gente pode eventualmente ver desenhos que a gente pode retirar sem prejuízo para a obra, e a gente sabe que isso é um pouco questionável, mas a gente consegue administrar da melhor maneira possível para chegar em valores equiparáveis. Então você vai comparar um produto, né, uma proposta, sim, realmente com coisas comparar, não é comparar mamão com abacaxi, não tem como, isso que eu ia falar, né? Então, assim, é essa questão que o cliente não entende. E aí isso é uma obrigação que a gente tem que tentar, de alguma maneira, explicar, orientar, sim, da melhor maneira possível. E quando a gente não explica, a consequência disso é que provavelmente você pode perder essa proposta. Com certeza. Pode perder esse contrato. Então, é nossa responsabilidade realmente apresentar essa informação para o cliente, justamente para que ele consiga fazer uma leitura comparativa. Uma leitura comparativa justa, porque senão ele realmente só vai comparar preço. E o que eu acho legal foi o exemplo que você citou, né? Porque eu acho que, primeiro, lógico, a gente apresenta uma proposta com o objetivo de fazer aquele trabalho. É essa a nossa intenção. Sim. Mas talvez a intenção maior seja você elaborar uma proposta bem feita, com muita qualidade, para que você apresente para o seu cliente e para a sociedade o que deve ser entregue realmente como produto do profissional, arquiteto, etc. e tudo mais, e aí os resultados eles acabam acontecendo, que foi o que você disse, em que pese que a tua proposta estava muito mais alta e do colega ela estava muito mais baixa, a pessoa tomou conhecimento do que é realmente o serviço. Ela não fechou nem contigo nem com o cara, mas ela já tinha uma informação. Então eu acho que a gente de alguma maneira acaba contribuindo, sim, nesse sentido, por mais que eventualmente a gente não faça o trabalho, né? Com certeza. E agora, assim, o que a gente precisa fazer para a gente mostrar esse diferencial, né, para os nossos clientes? O que é necessário a gente fazer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é sempre escutar muito bem os nossos clientes, né? Ou seja, os prováveis clientes. Quando eles chegarem até você e fizerem aquele briefing, falar, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, etc. Quando você escuta, né, com atenção as necessidades, né? As expectativas, os desejos, você vai relacionar tudo aquilo que é necessário para oferecer um serviço de qualidade. Então acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que ficar muito atento, e às vezes a gente atropela, eu atropelo, a gente está na correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue parar, ouvir com atenção realmente para poder elaborar uma proposta que atenda às expectativas do cliente, da gente. Que é aquela coisa de se dedicar um tempo de qualidade para aquele momento, né? Exatamente. E aí quando você faz isso, cara, já muda por completo, porque a tua proposta ela já vai ser muito mais assertiva do que as várias outras que estão formatadas dentro de um padrão que é copy-paste, então tem essas questões que a gente tem que levar em consideração. E é óbvio, eu acho que tem algumas outras questões que você pode apresentar para o seu cliente no momento em que você vai apresentar a sua proposta comercial. Pega casos anteriores, né? Projetos anteriores que eventualmente você já tenha feito. Uma coisa que a gente tem feito agora cada vez mais com recorrência é de colher depoimentos dos nossos clientes para falar como foi a experiência deles trabalhando conosco. E outra pessoa falando sobre o seu trabalho é completamente diferente. Então acho que isso são algumas estratégias que vão fazer com que os valores, ou seja, envolvidos na tua proposta de trabalho, sejam realmente apreciados e entendidos pelo teu provável cliente. Né? E na verdade você acaba complementando, né? Assim, vocês, além de apresentar o seu trabalho, o seu serviço para o cliente, você ainda tem esse recurso de mídia, digamos assim, para complementar e dar essa segurança, essa confiança necessária para estabelecer uma relação comercial saudável, né? Sem dúvida. Agora, eu acho que assim,
Você colher depoimento, cara, colhe depoimento, colhe registro, enfim, mensagens, realmente, mas sempre com muita integridade. Só vale se de fato o impacto que foi gerado na vida do teu cliente é condizente com aquilo que você se propôs a fazer, né? Eu tô aqui me lembrando de um cliente que a gente teve agora recente, muito querido, assim, e quando a gente fez a entrega final para ele falou assim, eu queria contribuir de alguma forma com o escritório, eu posso escrever uma carta, eu posso gravar um vídeo, eu posso falar alguma coisa a respeito de vocês, porque eu nunca tinha trabalhado dessa forma. E é um engenheiro, né? O cliente é um engenheiro construtor, e foi muito bacana isso, porque partiu dele mesmo expressar essa vontade, né? Eu queria então encerrar esse vídeo falando para vocês sobre 3 hábitos que podem mudar essa situação. Eu acho que o primeiro deles a gente já comentou, como é para encerrar, né? É para resumir, a gente já falou sobre eles, talvez você não tenha ficado tão atento assim. A primeira questão que você deve considerar é coloque-se numa postura de compartilhar e de fornecer informação de qualidade, sem a preocupação se você vai ou não fechar aquele contrato, enfim, se aquele cliente vai entrar para a tua carteira de clientes. Faça um serviço, informe o seu cliente da melhor maneira possível. Então, ponha-se nessa situação, nessa postura de contribuir com o seu cliente, de trazer para ele informações relevantes do que é realmente a profissão do arquiteto, de como a gente deve trabalhar para a gente melhorar não só o conhecimento dele, mas melhorar também a nossa profissão. Acho que esse é o primeiro hábito de todo profissional que deve levar em consideração. Então, na verdade, é um hábito da contribuição. Da contribuição. Acho que esse é fundamental. E o segundo, o que a gente pode estabelecer como segundo? Que eu esqueci. Cara, faça uma proposta com base no briefing que você fez, etc. e tudo mais. O segundo hábito super saudável para essa situação profissional é a gente fazer um bom briefing. Escutar o seu cliente, entender as necessidades deles, as dores que ele tem, as expectativas que ele tem, quais são os sonhos que ele quer alcançar. E a partir disso, com essa escuta ativa, a gente consegue elaborar então um programa de necessidades, e não é à toa que se chama programa de necessidades, né? Que contemple essas informações todas que ele quer conquistar. Ou seja, monte, estruture o seu programa de necessidades a partir de uma escuta ativa no briefing com o seu cliente. Então, o segundo hábito é você ter a escuta ativa. Isso, e eu vou até puxar o que você comentou lá atrás. Lembra do tempo de qualidade? Dedique tempo de qualidade para esse encontro com o seu cliente, quando ele vai passar todas as expectativas, lembrando que a gente está trabalhando para pessoas e as pessoas merecem a nossa atenção. E, na verdade, as pessoas se conectam com pessoas. Exatamente. Né? Então, é esse o nosso segundo hábito que deve ser construído por você. E não é fácil, a gente tem que construir. É realmente uma repetição para a gente conseguir alcançar esse resultado. E o terceiro e último é trabalhe o dobro, entregue o dobro do que está lá, ou seja, proposto na tua proposta que você elaborou. A gente acredita que quando a gente se propõe a fazer algo, ao invés de você entregar X, entregue 2X. Se surpreenda o seu cliente, para que haja crescimento para ambos os lados. E sem dúvida, quando você se coloca nessa posição, ou seja, eu tenho ali, né, ou seja, um plano de voo, a gente sempre brinca, né, ou seja, você tem ali uma estratégia, tudo que eu tenho que entregar, os entregáveis, meu cliente, as etapas, os prazos, etc. Tudo mais, surpreenda, não trabalhe o dobro, mas entregue na metade do tempo, na metade eu estou brincando, mas enfim, entregue num tempo mais curto, né, faça com que o seu cliente perceba realmente que você está envolvido com o projeto. Então, trabalhe a exaustão para quê? Para você conquistar resultado, ou seja, desse trabalho que você elaborou, realmente conquistar um resultado expressivo para que ele sirva, inclusive, para você apresentar para um novo cliente. Para um próximo cliente e, evidentemente, ter resultados cada vez melhores com esses 3 hábitos que vão fazer você mudar de nível. Então, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, sobre gestão, processos, produção e exposição do seu trabalho, se inscreva no nosso canal. Clica aqui no card para você saber outros assuntos, para você assistir outros vídeos e a gente se vê no próximo episódio do podcast Projeto 100%. Forte abraço!